Olá, vamos então à nossa quarta lição do curso básico de teologia, unidade de estudo Antigo Testamento 2, os profetas menores, os livros dos 12 profetas, os livros de Oséias e Joel. Os profetas menores são chamados assim porque não porque suas mensagens sejam inferior dos demais, mas porque eles são livros mais curtos, livros menores, né? Os profetas menores são Oséias, contemporâneo do rei Jeroão, e a Malaquias, contemporâneo de Esdras. O livro de Oséias. Este livro é uma introdução aos profetas menores. Questiona se Deus ainda amava o seu povo infiel, focalizando o relacionamento de Deus com o povo de Israel. Quem era Oséias? Oséias é considerado o primeiro profeta da graça, o primeiro evangelista de Israel. O Jeremias no Reino do Norte e o apóstolo João no Novo Testamento. Oséias era um homem bondoso, franco e afetuoso. Apesar de sua vida familiar muito triste, ele era muito ligado ao lar. Era filho de Beeri, atuou durante o reinado do rei de Judá, Osias, Jotão, Acás, Zedequias e o rei Jeroboão II de Israel. Foi contemporâneo de Amós, reino de Israel norte, de Isaías e Miqueias, reino de Judá no sul. A infeliz vida familiar de Oséias. Parece-nos que Oséias casou-se com uma meretriz, Gomer, da Oséias, capítulo 1, versículos 1 e 2, de 2 e 3. O que, mesmo tendo recebido um nome e um lar, ela fugiu, deixando toda a sua família. Mas Oséias permaneceu-lhe fiel, porque a amava e fez de tudo para trazê-la de volta, porém ela recusou. As diferentes interpretações do dilema de Oséias. Alguns estudiosos procuram afirmar que o casamento de Oséias é pura alegoria. Outros entendem que Oséias teria se casado como uma prostituta cultual. Os evangélicos conservadores interpretam que Gomer teria se prostituído após o casamento, pois Deus não ordenaria ou permitiria ao seu servo santo e piedoso casar-se com uma prostituta. Os nomes dos filhos de Oséias revelam um significado simbólico quando a situação caótica do povo e a sua futura reestruturação espiritual. Plano de fundo histórico. O Reino do Norte vivia dias de aparente prosperidade e crescimento econômico no reino de Jeroboão II. Porém, a idolatria, a corrupção era como um vírus espalhava pelo povo. Logo, a prosperidade deu lugar ao caos político, apostasia religiosa sobre os 6 reis que sucederam Jeroboão II e a seguida destruição de Israel no Reino do Norte. Vamos ver então sobre a teologia de Oséias, sobre o amor de Deus. Oséias diz que, Oscar Hett diz que por trás das figuras de paternidade do casamento estão duas palavras hebraicas usadas por Oséias, Ab e Gesed. A primeira é equivalente hebraico do termo amor, e no aspecto humano é querer puro humano, querer puro ou impuro. O amor de Deus, a segunda palavra então equivale
no hebraico o termo amor no aspecto humano, quer puro ou impuro. E essa palavra é traduzida em capítulo 2, versículo 19, por benignidade, a meio da revista atualizada e corrigido amor, a palavra está amor. Na nova linguagem de hoje, na NVI, amor firme ou amor de concerto ou amor ligado ao concerto. Ainda sobre a teologia de Oséias, Deus conserva o seu amor para com seu povo e deseja intensamente redimi-lo de sua iniquidade, que consequentemente trágica vem quando o povo desobedece a Deus. A infidelidade da esposa de Oséias é registrada como ilustração da infidelidade de Israel. Gomer vai atrás de outros homens, Israel atrás de outros deuses. Gomer comete prostituição física, Israel comete prostituição espiritual. O conhecimento de Deus, Oséias 6:3, este é um termo que significa de acordo com o contexto, intimidade, fidelidade e obediência. Trata-se de uma verdadeira comunhão com Deus. Ainda sobre a teologia de Oséias, o sincretismo religioso. Oséias exorta o reino do norte por estar misturando adoração a Deus com cultos pagãos, deificando o sexo e a natureza. A contextualização. Hoje, a sociedade pós-moderna, pluralista, defende o relativismo moral e dissolve os absolutos bíblicos. A data do livro de Oséias foi escrito pelo profeta Oséias em 740 a.C. O tema do livro de Oséias é o julgamento divino e o amor redentor de Deus. O versículo-chave, Oséias 1, 2 e o 3, capítulo 3, versículo 5, são os versículos chaves. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhes disse: vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Depois tomarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e a Davi, seu pai, nos últimos dias. Temerão, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Então aqui está os versículos chaves. Vamos então agora ao livro de Joel. O livro de Joel apresenta 3 objetivos principais. Primeiro, congregar o povo em assembleia solene diante do Senhor. Segundo, exortar o povo em arrependimento e humilhação diante de Deus, como choro, jejum e clamor pela misericórdia de Deus. O livro, ainda como objetivo principal, o terceiro, então, registrar a palavra de Deus ao povo por ocasião do seu sincero arrependimento. Então, é congregar, exortar e registrar este arrependimento. Plano de fundo do livro de Joel. Ele descreve a terrível praga de gafanhotos que devastaria a terra de Judá. Exorta os líderes de Judá para serem líderes de verdade, levando o povo ao arrependimento. Joel registra o juízo iminente muito maior proveniente do norte, com um grande exército militar. Ele toca a trombeta em Sião, chamando o povo ao arrependimento. A constituição de Joel ao Novo Testamento. A profecia quanto à efusão do Espírito Santo, sendo a base do sermão de Pedro no dia de Pentecostes. A analogia da colheita com as chuvas temporãs de Serôdia com a promessa do Espírito Santo.
Os sinais dos fins dos tempos como um derramamento final e culminante sobre toda a raça humana no tempo do fim. Ele é chamado de o profeta do avivamento religioso ou pentecostal. A teologia de Joel. O dia do Senhor refere-se a 3 fases. Histórica, fala do juízo sobre Israel e sobre as nações pagãs. Ilustrativa, período entre a volta do Senhor em glória e o novo céu e a nova terra. E escatológico, período de grande tribulação, a volta do Senhor em glória e o milênio. O chamado ao arrependimento é dirigido a toda a comunidade da aliança, do menor até o maior. Todo o povo é exortado a voltar-se para Deus. O tema do livro de Joel é o iminente dia do Senhor. O autor foi escrito por Joel, filho de Petuel, em Judá, reino do sul. O versículo-chave é Joel, capítulo 2, versículo 11, 28 e 29. Muito bem, vamos então à sequência, os livros de Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. Vamos então para o livro de Amós. Foi um grande profeta no período de ouro da profecia hebraica. Amós sentia-se ultrajado pela violência deles e desprezo pela integridade do Senhor e, com isso, sua indiferença com a justiça divina. O contexto histórico de Amós era contemporâneo de Jonas e Oséias. Amós profetizou antes do terremoto, Amós 1:10. Flávio Joséfo, historiador judeu, diz que o terremoto ocorreu no período em que o rei Uzias teve lepra, então, ali em 2 Crônicas 26. Israel reinou do norte. O reino do norte prosperava, mas a idolatria era terrível. O Senhor enviou Oséias e Amós para pregar. Quem era Amós? Era um pastor, boiadeiro, cultivador de sicomoros, natural de Tecoa, local distante 20 quilômetros do sul de Jerusalém. Não era filho de profeta, mas era simples, mas profundo conhecedor da palavra de Deus. Ele deixou o seu lar em Judá, viajou 35 quilômetros até Betel, capital religiosa do Reino do Norte, para pregar a Israel. Não era político, não lisonjeava, falava a verdade sem rodeios. A teologia de Amós. A idolatria e a injustiça social. A idolatria imperava e a falsa espiritualidade, a violência e a injustiça era comum. A soberania de Deus. Deus não tolerava idolatria, é capaz de levantar uma nação contra outra em julgamento. O juízo. Deus enviou outros avisos de fome, sede, desgraças, gafanhotos, pragas e derrotas militares, mas mesmo assim o povo não quis atender. O juízo é inevitável, mas há uma promessa de restaurar o tabernáculo de Davi. A bênção e fertilidade. A data e o autor. Foi escrita pelo profeta Amós cerca de 760 a 755 a.C. O versículo-chave, Amós 5:24, antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. O tema do livro de Amós é o julgamento do pecado. A lição moral, a verdadeira piedade para com Deus é acompanhada da busca da justiça. Vamos então para o livro de Obadias. Significa adorador de Yahvé.
Era um homem piedoso que seguia a ortodoxia judaica de forma fervorosa. O propósito de Obadias, revelar a intensa ira de Deus contra os edonitas por terem se alegrado com o sofrimento de Judá. O propósito de Obadias, entregar a palavra de juízo contra Edom. Obadias profetiza o resultado final para os edonitas, a destruição. Para Israel, povo de Deus, livramento no futuro, o dia do Senhor. O tema do livro de Obadias é o fim de Edom. A data e o autor, possivelmente escrito por Obadias em 586 a.C. É um livro muito curto do Antigo Testamento, com apenas 21 versículos. Lição moral: Edom será julgado e o seu castigo é eterno devido ao seu orgulho demonstrado no regozijo pela tragédia que se abateu sobre a cidade de Jerusalém. Vamos para o livro de Jonas. O significado do nome de Jonas é pomba no hebraico. O erudito Sloan afirmou que o livro de Jonas está mais próximo dos escritos do Novo Testamento. O tema central é que Deus está interessado em todas as pessoas de qualquer nacionalidade ou raça. A história de Jonas: era filho de Amitai, nascido em Gat-Hefer, cerca de 1 hora de Nazaré. Possivelmente foi discípulo e sucessor do profeta Eliseu. Viveu no reino de Jeroboão II, contemporâneo do profeta Amós. Um do grande peixe engolido, Jonas. O outro é a possibilidade de uma grande cidade pagã como Nínive converter-se em poucos dias pela pregação de um obscuro missionário estrangeiro. Então são dois pontos aqui bem que chamam a atenção, né? É o tal do grande peixe que engoliu Jonas e uma nação pagã se converter pela pregação de um profeta estrangeiro. A teologia de Jonas. Este livro foi escrito para estimular Israel no cumprimento de sua vocação missionária e incutiu nele o senso de obediência. Um povo gentil, cruel, deu ouvidos à pregação do profeta e creu, mas Israel não conhecia Deus. A Universidade da Graça de Deus. O período da xenofobia, hostilidade sistemática às coisas e a pessoas estrangeiras. O caráter condicional do profeta. O segredo de uma pregação feita com eficiência. O Dr. Edwin Jung diz que o propósito de Jonas é ilustrar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. O tema principal, do livro de Jonas, é a misericórdia de Deus que não faz acepção de pessoas. O autor é escrito pelo profeta Jonas em 770 a.C. O versículo-chave: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. A lição de moral: Jonas, um hebreu, também se preocupa com o mundo. Muito bem, concluímos então Jonas. Vamos agora para o livro de Miqueias. Miqueias significa semelhante a Yahvé. Miqueias era um pregador da roça, viveu nos dias de Isaías e Oséias. Era um judeu do norte de Gat, distante 40 quilômetros de Judá, na fronteira com Filistia. Ele era profeta do povo simples da zona rural. Profetizou no reinado de Jotão, Acás, Ezequias, no reino do sul. A teologia de Miqueias. O juízo contra a idolatria, feitiçaria, práticas fraudulentas, opressão,
Opressão sobre os pobres, a restauração. Suscitará um governo de Belém de Judá. O tema do livro de Miqueias, o julgamento, é a restauração de Judá. O autor é Miqueias, foi o autor em 730 a 725 a.C. O versículo chave, Miqueias 6, versículo 8. Vamos então para os livros de Naum, Abacuque e Sofonias. Naum significa conforto ou consolo. Era natural de Eclós. Ele viveu no tempo do rei Ezequias e do profeta Isaías. Quando os assírios destruíram Israel, Naum deve ter fugido para o reino de Judá e fixado residência em Jerusalém. Foi contemporâneo de Jeremias, Sofonias e Abacuque. O tema do livro de Naum, a justiça de Deus sobre Nínive. O autor e a data foi escrito por ele por volta de 663 a.C. Versículo-chave é Naum 3, versículo 7. A teologia de Naum, a soberania de Deus sobre a história. Tudo acontece pelo propósito de Deus. O juízo divino sobre Nínive, capital da Síria. Nenhuma profecia que afronte a Deus, ou melhor, nenhuma potência que afronte a Deus escapará sem julgamento. Vamos então para o livro de Abacuque, que significa abraçar. Ele era profeta e também era um dos cantores do templo. Abacuque 3,19 fala sobre isso. Ou ajudava na organização do culto. Foi contemporâneo de Naum, Sofonias, Jeremias e Daniel. Abacuque profetizou para o reino de Judá e a iminente invasão dos caldeus. O livro de Abacuque parece ser um diálogo entre Deus e o profeta. Registra duas conversas e encerra com um hino e uma adoração que revela em todas as perguntas que revelam que todas as perguntas foram respondidas e há uma nova confiança em Deus. Foi no tempo de Abacuque que os babilônicos derrotaram os assírios e destruíram a sua capital Nínive em 612. O tema de Abacuque: o justo viverá pela fé. Data e autor: foi escrito pelo próprio profeta por volta de 612 a 605 a.C. Versículo-chave: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. A teologia de Abacuque, a justificação pela fé é uma verdade central. Leitura deste versículo por Paulo em Romanos 1,17 trouxe a reforma protestante do século XV. Sofonias, vamos então para Sofonias, significa Yahvé esconde. Seu ministério aconteceu entre Isaías e Jeremias. Sofonias era tetraneto do rei Ezequias. Ele foi um príncipe da casa do rei de Judá, viveu nos dias do rei Josias. O profeta Sofonias profetizou no início do reinado de Josias sobre as condições espirituais deixadas pelo antecessor Manassés e Amon, e isto influenciou positivamente o jovem rei Josias para que fizesse as necessárias reformas. O tema: vem o juízo de Deus. A data e autor: foi escrito pelo profeta Sofonias em torno de 630 a 625. O versículo-chave: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Sofonias 1, versículo 7. O dia do Senhor.
A teologia de Sofonias é o dia do Senhor, dia comparado como de trevas e não de luz. É a soberania de Deus. Sofonias viu a glória e a soberania de Deus e foi transformado por ela. Viu a santidade de Deus que não era tolerada, que não tolera o pecado, e a esperança do povo é o arrependimento. Muito bem, vamos então para os livros de Ageu, Zacarias e Malaquias, os últimos três. Livro de Ageu significa festivo. Foi o primeiro profeta após o exílio. Ele retornou com Zorobabel e foi contemporâneo de Zacarias. O rei Sírio da Pérsia, em 538 a.C., permitiu o retorno dos israelitas exilados para sua terra, Jerusalém. Ageu deveria ter aproximadamente 70 ou 80 anos quando começou a profetizar. O templo começou a ser reconstruído em 536 e parou em 34 a.C. O tema, a construção do templo. A data, o livro foi escrito por Ageu em 520 a.C. O versículo-chave é Ageu 1:4. Acaso é o templo de habitardes vós em vossas casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? A teologia de Ageu, convocação para realizarmos a obra de Deus sem egoísmo e medo de fracassar. Livro de Zacarias, então, significado Iavé se lembra. Este livro é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Começa tratando da restauração do templo e termina tratando da restauração da prática. Zacarias foi o profeta da restauração e da glória. Nascido na Babilônia, era tanto sacerdote como profeta. Profetizou durante 3 anos. Sua mensagem foi um glorioso futuro em vez do triste presente. Ele era poeta e, enquanto o idoso Ageu era um simples pregador, ele era ardente e entusiasmado pela reedificação do templo. Incentivou de modo especial a Zorobabel, o governador, que estava consciente de sua própria fraqueza. A data e o autor. Foi escrito pelo profeta Zacarias entre 520 e 480 a.C. Zacarias, o versículo-chave é Zacarias 8:3 e 9:9. Teologia de Zacarias. Esperança messiânica. O livro traz predições sobre o Messias, referente à sua primeira e segunda vinda. Futuro de Jerusalém. O capítulo 8 apresenta um retrato de Jerusalém como Deus em seu meio, vivendo em paz. Vamos então ao livro de Malaquias, que significa mensageiro de Yahvé. É o último livro do Antigo Testamento. Este livro nos faz conhecer as necessidades espirituais e sociais de Judá no início do século V a.C. Malaquias veio como reformador, encoraja ao mesmo tempo e repreende. Tratava com um povo perplexo, desanimado, cuja fé em Deus parecia correr o risco de um colapso. Havia frieza espiritual, onde havia frieza espiritual, frouxidão de costumes. Os sacerdotes os sacerdotes haviam se tornado irreverentes e negligentes. O profeta repreende os sacerdotes e negligentes, repreende o povo indiferente
A idolatria e o omisso quanto à responsabilidade social. Então o povo estava indiferente, idólatra e omisso quanto às suas responsabilidades sociais. O livro de Malaquias, então, a data e o autor. O livro foi escrito por Malaquias em 430 a.C. Versículo-chave, Malaquias 3:2. A teologia de Malaquias. Deus revelou o seu amor por um povo por meio da história deste mesmo povo. Este amor revelado traz responsabilidade ao povo. Muito bem, vamos então agora ao período interbíblico, o último texto. Aproximadamente 400 anos antes de Cristo, período em que Deus não usou ninguém com mensagem escrita, ausência de voz profética. Porém, havia pessoas que temiam a Deus. O Velho Testamento encerra-se com os filhos de Israel sobre a dominação dos persas. No Novo Testamento, a Palestina é subserviente aos romanos. A história política que indica esta mudança de 4 partes: período persa, grego, macabeus e romanos. Período persa, edificação do segundo templo de Jerusalém. Isto aconteceu porque Círio permite o retorno dos judeus para a sua terra. Os judeus na diáspora ou na dispersão, muitos judeus ficaram fora após Círio dar liberdade para voltar e estes judeus são chamados judeus da dispersão. A idolatria é destruída por causa do cativeiro babilônio. A lei observada. E isto começa a acontecer com muita força no período persa, porque o templo havia sido destruído. Eles precisavam de apegar a alguma coisa para o povo sentir-se como nação. Aí nós temos o exemplo de Esdras lendo a lei perante o povo. Inauguração da sinagoga, culto público. Ali as pessoas tinham a oportunidade de participar, cantavam, oravam e escutavam a lei. E por assim por diante. Reverdecimento da esperança messiânica. Renovar no coração do povo que o Messias viria restaurar a nação. Profeta Malaquias. Período grego. Em 336 a.C., Filipe II da Macedônia foi assassinado quando fazia planos para invadir a Pérsia. Seu filho Alexandre sucedeu com 20 anos. Ele uniu toda a Macedônia e a Grécia. Em 334 a.C., libertou as colônias gregas da Ásia Menor. Com 35 mil homens, Alexandre derrotou 3 generais de Dário III. Alexandre atravessava os montes Touros e distritos após distrito cair diante do exército grego. Alexandre tem um sonho, uma visão com uma divindade, um ancião, que o aconselha a continuar sua luta contra os persas. Quando ele entra em Jerusalém, vai ao encontro do sumo sacerdote Josué e Alexandre o reconhece como o homem da sua visão. Ocorre a helenização, a imposição da cultura grega aos povos conquistados. Começa quando Alexandre o Grande impõe sua cultura. A língua grega se tornou universal.
O Antigo Testamento é traduzido do hebraico para o grego em 70 dias por 72 anciões, a conhecida Septuaginta. O período grego tem 3 divisões principais. Primeiro, o governo de Alexandre o Grande, 331 a 323 a.C., quando ocorreu a helenização. Em 323 a 198 a.C., morre Alexandre, 32 anos. A Palestina ficou sob o controle de Ptolomeu, período pacífico onde flui a arte e o comércio. Havia liberdade e alegria. A política dos Ptolomeus era conceder direitos civis iguais aos macedônios. Os Seleucidas da Síria, de 198 a 167 a.C., foi um período terrível. Os judeus são dominados. O momento pior foi quando levou o quarto Antífone, divindade manifesta. Ele era cruel e impunha a cultura grega. Os hebreus não se deixavam dominar por postura espiritual mesmo. Certa vez, por ter perdido uma batalha contra o Egito e sentindo muito ódio dos judeus, os culpou pela derrota. Ele sacrificou um porco sobre o altar, um altar dedicado a Zeus, que foi colocado dentro do templo, e as cópias da lei foram confiscadas. Matatias Macabeu se revoltou e começou o período dos Macabeus. O período dos Macabeus aos Asmoneu, em 167 a 63. No início, a resistência dos judeus foi passiva. Matias Macabeu, sumo sacerdote, liderou a rebelião contra o Antíoco Epifânio. Nesse período, os macabeus conseguiram uma independência nacional. E o fato mais importante, aí eles conseguiram muitas terras, tantas como desde Salomão, entre eles não tinham. Matias tinha 5 filhos: João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatã. Matias morreu em 166 a.C. e seu filho Judas, com Simão de conselheiro, assume a liderança. Judas mostrou-se brilhante e conseguiu liberdade religiosa em Jerusalém, origem das festas de dedicação, e ao lutar pela liberdade política, foi morto na Batalha de Elás em 161 a.C. Os macabeus conseguiram ainda a independência política completa em 142 a.C., sob a liderança de Simão, o filho mais velho de Matias. Porém, no período de 142 a 63 a.C., houve muitas lutas. E lutando pelo poder, os macabeus pedem ajuda a Roma, que era um poder que estava se levantando. E com a intervenção romana, a nação judaica tornou-se uma província romana em 63 a.C. Vamos então para o período romano de 63 a.C. Sob Herodes o Grande, 63 a 4 a.C., o general romano Pompeu
entrou em Jerusalém e conquistou-a. Antípater foi designado procurador e Iscano o sumo sacerdote. A Antípater designou seu filho Zafael governador da Judéia e seu filho Herodes governador da Galiléia. Após a morte de Antípater e Sáfazer, Herodes, em 37 a.C., recebeu o título de rei dos judeus. A nação judeia, porém, ainda era uma parte da província romana da Síria. Muito bem, concluímos então a quarta lição do nossa unidade de estudo Antigo Testamento 2. Deus abençoe e até uma próxima.